Bento vaga pela gruta durante a noite e encontra uma rosa caída no chão. Nesse momento, Ariel aparece acompanhado de Emília. Ao entrar na gruta, Emília observa o lugar atentamente e comenta que já sonhou com aquele local antes. Pouco depois, ela vê Bernardo. Emocionada, Emília se aproxima e toca no ombro dele, começando a chorar. Sem se virar, Bernardo pergunta se é Alegra. Quando finalmente se vira e vê Emília diante dele, os dois ficam emocionados. Emília diz, com lágrimas nos olhos, que procurou por ele durante muito tempo. Os dois então se abraçam. Depois do abraço, Bernardo e Emília se beijam. Emília diz a Bernardo que aquilo não é mais um sonho e afirma emocionada que finalmente eles estão juntos novamente. Ela garante que ninguém conseguirá separá-los outra vez. Bernardo então pergunta quem tentou matá-lo e comenta que voltou a sonhar com o acidente que sofreu. Emília responde que vai ajudá-lo a recuperar todas as lembranças e afirma que, dali em diante, eles ainda serão muito felizes. Bernardo enche Emília de elogios e os dois se beijam. A condessa questiona Bento e pergunta se já não bastaram as falsas esperanças que ele criou quando afirmou ter encontrado Bernardo. Ela exige saber o que ele está inventando daquela vez. Zilda diz não acreditar que Rosa seja uma ladra. Bento então revela que Rosa roubou a casa onde trabalhava anteriormente. A condessa pergunta exatamente o que foi roubado e Bento explica que Rosa teria roubado joias junto com o amante, além de abrir a porta da casa para facilitar o crime. A condessa questiona como Rosa acabou trabalhando no casarão. Bento responde que ela precisava de emprego e que, como demonstrou arrependimento, ele decidiu lhe dar uma segunda chance. A condessa debocha da situação e comenta que Bento resolveu acolher justamente uma ladra dentro da cozinha da casa dela. Bento afirma que sabia que Rosa era uma excelente cozinheira. A condessa rebate dizendo que não tolera mentiras e pergunta por que ele resolveu contar aquilo apenas agora. Ela também quer saber qual era a verdadeira intenção dele ao trazer uma ex-presidiária para dentro do casarão. Bento responde que só quis ajudá-la. A condessa, porém, diz que não se comove com o suposto coração generoso dele e afirma que já não acredita mais em nada do que ele diz. Ela então manda Bento calar a boca e sair imediatamente dali. Depois que Bento vai embora, a condessa pede para Zilda chamar Rosa. Ariel avisa Emília de que eles precisam deixar a gruta o quanto antes. Ele diz que irá buscar o coche para iluminar o caminho. Emília agradece emocionada por toda a ajuda que recebeu. Ariel responde que a única recompensa que deseja é que ela permita que o amor fale mais alto e abandone o ódio que carrega. Emília, porém, rebate, dizendo que aquela maldita mulher não merece o perdão de ninguém. Mais tarde, Rosa confirma para a condessa que tudo o que Bento contou é verdade. Ela explica que se apaixonou por um homem sem saber que ele era ladrão. Conta também que ele sempre pedia para que ela abrisse a porta da casa onde trabalhava, mas afirma que jamais roubou joia alguma. Rosa revela que acabou sendo presa porque encontraram um anel escondido entre seus pertences, mas garante que foi vítima de uma armação. Ela ainda diz que apenas Bento acreditou em sua inocência. A condessa fica surpresa ao ouvir aquilo. Rosa então revela que acabou se envolvendo com Bento depois de sair da prisão e que foi ele quem conseguiu trabalho para ela no casarão. Ela afirma que, por causa disso, Bento acredita que ela lhe pertence. A condessa responde que entende os motivos de Rosa e afirma que jamais abriria mão da melhor cozinheira que já conheceu. Rosa se emociona e diz que compreenderá se a condessa decidir mandá-la embora, pois qualquer pessoa desconfiaria de alguém com um passado tão obscuro. A condessa, porém, afirma que admira pessoas sinceras e diz que alguém capaz de cozinhar tão bem quanto Rosa só pode ter um bom coração. Ela então garante que Rosa continuará trabalhando no casarão. Zilda fica indignada com a decisão. Rosa tenta se ajoelhar em agradecimento, mas a condessa a impede e manda que ela vá preparar o jantar. Rosa sai extremamente feliz. Zilda continua reclamando da decisão, mas a condessa manda que ela se cale novamente. Melissa aparece no quarto de Lívia dizendo que trouxe uma surpresa para ela. Sem entender nada, Lívia abre o embrulho e encontra um vestido de noiva. Melissa explica que o vestido era dela, mas que decidiu usar algo mais luxuoso no casamento com Felipe.
Ela então diz que faz questão de ver Lívia usando aquele vestido em seu casamento com Pedro. Em outro momento, Gema se despede de Raul e os dois trocam carícias. Raul afirma que Gema agora é a mulher dele e promete cuidar dela para sempre. Os dois se abraçam apaixonadamente. De repente, alguém bate à porta. Raul abre e se surpreende ao ver Emília ali. Emília entra na casa acompanhada de Bernardo e anuncia emocionada que finalmente o encontrou. Ela explica que Ariel foi quem encontrou Bernardo perdido pela mata. Gema comenta que ainda bem que eles chegaram protegidos pela escuridão da noite, pois Bento continua procurando desesperadamente por Bernardo. Emília diz que Bernardo ainda não recuperou muitas lembranças, mas afirma que ele jamais esqueceu dela. Gema teme que Bento apareça a qualquer momento, mas Emília debocha dizendo que ele provavelmente ainda se lembra do vidro quebrado na cabeça. Raul aparece e comenta que Chico já dormiu e que explicará toda a situação ao menino no dia seguinte. Bernardo observa Raul atentamente e comenta que sente que já o viu antes. Emília relembra que Raul foi quem o ajudou depois que os capangas de Bento o prenderam. Bernardo diz que ainda não consegue recordar, mas agradece Raul pela ajuda. Emília então comenta com Gema que Lívia precisa saber imediatamente que o pai está vivo e escondido ali. Ela afirma que depois disso, a filha não terá mais motivo algum para continuar no casarão. Enquanto isso, Lívia conversa com Anita e diz que não entendeu a atitude de Melissa ao lhe dar o vestido de noiva. Ela admite se sentir culpada por amar o noivo de outra mulher, mas comenta que, ao mesmo tempo, Melissa parece sentir ciúmes dela com Felipe, como se suspeitasse de alguma coisa entre os dois. Anita responde que Melissa sempre foi daquele jeito e comenta que também tinha uma péssima impressão dela antes de começar a trabalhar no casarão. Ela relembra que Melissa deu roupas lindas para Lívia e diz que ela ficou maravilhosa com todas elas. Anita então insiste para que Lívia experimente logo o vestido de noiva. Lívia se recusa e diz que, se Pedro vê, lá com aquele vestido, ficará ainda mais esperançoso com o casamento. Bento provoca Rosa, acreditando que ela foi demitida do casarão. Rosa rebate dizendo que a condessa lhe deu uma segunda chance e que agora ela finalmente está livre das chantagens dele. Bento então responde que existe um detalhe importante chamado José. Rosa afirma que não tem ligação nenhuma com aquela criança. Bento ameaça contar à condessa que Rosa tem um filho escondido e que foge do trabalho para visitá-lo. Durante o jantar, a condessa anuncia que Padre Luiz será o responsável por realizar a cerimônia de casamento nos jardins do casarão. Ela relembra que os noivos precisarão se confessar antes da cerimônia e comenta que todos da casa deveriam fazer o mesmo, inclusive os criados. Nesse momento, Lívia aparece trazendo o remédio da condessa. A condessa então pede para que Lívia se sente ao lado dela à mesa, afirmando que a partir daquele momento ela será oficialmente sua dama de companhia. Lívia fica completamente surpresa. Mesmo sem jeito, ela se senta ao lado da condessa, que manda os empregados servirem Lívia como uma verdadeira dama. A condessa comenta que fazia muito tempo que não descia para jantar em família. Doroteia debocha da situação e comenta que, pelo visto, a família ganhou uma nova integrante. A condessa rebate imediatamente, dizendo que algumas pessoas são impostas à convivência contra sua vontade, enquanto outras ela escolhe livremente. Melissa então comenta, fingindo simpatia, que está muito feliz com a presença de Lívia ali e pergunta a Pedro o que ele acha de tudo aquilo. Pedro responde que está feliz pelo carinho que a condessa criou por Lívia. Zilda o repreende por falar durante o jantar. Felipe então dá as boas-vindas a Lívia de forma gentil. Doroteia comenta com ironia que deve ser humilhante para um marido servir a própria esposa daquela forma. A condessa rebate imediatamente e diz que, se Doroteia está tão incomodada, pode ceder seu lugar à mesa para Pedro. Melissa ri sem graça para tentar aliviar o clima pesado e comenta que deu o antigo vestido de noiva dela para Lívia, já que mandou fazer um modelo muito mais luxuoso. Em seguida, Melissa pergunta se Lívia já experimentou o vestido. Lívia responde que ainda não teve tempo de experimentar o vestido. A condessa então afirma que faz questão de ver lá usando o vestido e diz que quer que ela esteja linda no dia do casamento. Botelho examina Felícia, que continua sem dizer uma única palavra. Ele entrega uma lista com alimentos que a menina deverá comer e Salomé pergunta se ele não pretende receitar algum remédio.
Botelho responde que o remédio é apenas eles que podem dar. Depois, a sós com Máximo, Botelho pergunta se não existe a possibilidade de Rita voltar a trabalhar na casa. Máximo responde que se dependesse dele, Rita jamais teria ido embora. Em seguida, Máximo muda de assunto e comenta sobre a insistência de Salomé em casar Bianca com Roberto. Ele suspeita que Roberto talvez já tenha percebido algo. Botelho entende imediatamente que Máximo está se referindo ao ouro escondido. Máximo confirma. Botelho então comenta que noivado não significa casamento e aconselha Máximo a permitir a aproximação de Roberto apenas para observá-lo melhor. Pedro encontra Lívia e afirma que agora eles já podem marcar a data do casamento. Afinal, ela já possui até vestido de noiva. Lívia rebate imediatamente e afirma que ninguém irá obrigá-la a casar com ele. Ela diz que toda aquela farsa precisa acabar. Pedro, então, começa a ameaçá-la, dizendo que ela deveria enxergar a relação dos dois de outra maneira, porque ela não faz ideia do que ele é capaz. Lívia exige que ele pare com as ameaças e pergunta se ele pretende destruir até o pouco de amizade que ainda existe entre eles. Pedro responde friamente que não quer amizade. Ele afirma que está com as rédeas da situação nas mãos e avisa que se ela não ficar com ele, também não ficará com Felipe. Lívia manda que ele pare com aquele absurdo e tenta sair dali. Pedro então ameaça revelar toda a verdade na frente de todos. Lívia rebate, dizendo que ele não é louco. Pedro responde que é completamente louco por ela. Logo depois, Pedro invade o salão, afirmando que precisa falar algo importante sobre Lívia. Zilda tenta repreendê-lo, mas a condessa pede que ele continue, dizendo que, para agir daquela forma, ele certamente deve ter algo importante a dizer. Lívia tenta impedir e afirma que Pedro não tem nada para falar. Felipe, porém, intervém e manda que Pedro continue. Pedro, então, agradece toda a bondade e carinho que todos demonstraram por Lívia. Ele afirma que ela merece tudo aquilo. Em seguida, diz à condessa que ele e Lívia não podem aceitar que ela arque sozinha com todas as despesas do casamento. Por fim, Pedro faz uma declaração de amor para Lívia diante de todos. A condessa fica emocionada e comenta que foi uma linda declaração. Ela deseja felicidade ao casal. Pedro, então, se retira. Melissa comenta que Lívia é uma mulher de muita sorte. A condessa concorda e afirma que agora, mais do que nunca, irá ajudar nos preparativos do casamento dos dois. Ela reforça que faz questão de ver Lívia usando o vestido de noiva. Mais tarde, Anita repreende o irmão e o chama de louco pela cena que fez. Pedro manda Anita avisar a Lívia que, se ela voltar a tratá-lo como um qualquer, ele deixará de ter compaixão e cumprirá suas ameaças. Roberto chega completamente bêbado. Anita perde a paciência e começa a brigar com ele por ter passado a noite bebendo. Ela exige respeito, já que é noiva dele. Roberto rebate dizendo que se ela continuar daquela forma, ele mesmo acabará com o noivado. Depois disso, ele vai embora. Zilda comenta que irá preparar um chá para a condessa e deixa Lívia tomando conta dela. Ao entrar no quarto, Lívia percebe que a condessa está tendo um pesadelo. A condessa sonha com o Conde Alberto em suas últimas horas de vida, dizendo que ela era uma adúltera e uma assassina que matou o próprio filho. Antes de morrer, ele pede para que ela não deixe Bernardo no sanatório, pois é cruel demais, e afirma que apenas o amor pode salvá-lo. A condessa fica agoniada e acorda dizendo que é um alívio ver o rosto de Lívia. Ela conta que Lívia não sabe o mal que ela já fez e, por isso, olha para ela com tanto carinho. A condessa afirma que precisa de Lívia e diz que quer contar algo que nunca revelou a ninguém sobre o filho Bernardo. Ela começa a passar mal e Lívia vai atrás das gotas. O mestre fala para Ariel que Emília nunca vai se libertar do karma sem perdoar a condessa e que ela e Bernardo não poderão ser felizes. A condessa diz que não consegue comer nada e pede o remédio. Anita aparece no quarto da condessa avisando que Gema está lá embaixo e que é um assunto importante. Zilda repreende Anita por estar ali, mas a condessa permite que Lívia saia, pedindo apenas que ela não demore, pois as duas ainda precisam ter uma longa conversa. Gema conta a Lívia que a mãe e o pai dela estão na casa dela aguardando por ela.